A primeira leitura nos diz uma visão de São João. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Essa leitura, ela retrata bem de como o diabo existe, de como o mal existe, de como Satanás existe. Precisamos ter na nossa consciência que o mal, ele está todos os momentos nos rodeando para que a gente perca a nossa alma. Santo Agostinho dizia que o demônio, o diabo ou Satanás, ele é como um grande cachorro que ele fica amarrado e ele não pode fazer nada conosco, a não ser que a gente chegue perto, a não ser que a gente cutuque. A leitura é bem clara quando São João nos diz que o demônio ele foi derrotado, ele foi expulso do céu, porque lá não havia mais lugar para ele, e ele foi expulso para onde? Para a terra. Ele foi expulso para a terra, onde até hoje busca incansavelmente perder as nossas almas. Onde até hoje ele busca incansavelmente destruir as nossas famílias. Mas quem como Deus na nossa casa? Quem como Deus na nossa igreja? Quem como Deus nas nossas famílias? Esse brado é forte, determina o nome de Miguel, porque Miguel derrotou Satanás apenas com a sua humildade. Satanás ele não aceitava o fato de Deus, que era Deus, querer que uma mulher humana da terra desse a luz a Jesus. Por que que entre tantos outros seres celestiais, Deus ele foi querer logo uma humana? E ele não aceitava isso, ao ponto dele querer chegar a ser maior que Deus. E foi quando Miguel guerreou com ele e disse: quem como Deus, ninguém como Deus. E foi a humildade, a obediência, a fé de Miguel que derrotou Satanás. E é essa fé, é essa obediência que nós somos chamados a viver todos os dias da nossa vida. Essa obediência de saber que nós vamos ter momentos de dificuldade, que nós vamos ter momentos de tribulação, mas que nós vamos confiar no Senhor. Que nós vamos confiar na nossa igreja, que nós vamos confiar que o Senhor ele é capaz de curar, que o Senhor ele é capaz de libertar, que o Senhor é capaz de fazer nova todas as coisas. O Senhor é aquele que veio para quando nós estivéssemos cansados, como ele mesmo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e afadigados pelo peso dos vossos pecados, eu vos darei descanso. É o Senhor que dá o descanso necessário que nós precisamos na nossa vida. É o Senhor que dá o descanso necessário para a nossa família. É o Senhor que dá o descanso necessário na nossa caminhada, mas nós precisamos ter sempre conosco 3 coisas que nos fazem estar cada vez mais perto de Deus. 3 coisas que nos fazem cada vez mais desejar estar na presença de Deus. Precisamos ter a oração conosco. Precisamos ser ativos nas nossas atividades oracionais. O Senhor nos ensinou o Pai Nosso, o Senhor já nos ensinou a rezar. O Senhor diz para nós quando quiseres. Perguntaram a Jesus: Senhor, quando eu quiser falar contigo, o que é que eu faço? Ele disse: vai ao teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está oculto. Ele nos ensinou a falar com Ele. O Senhor nos ensinou o jejum. O Senhor nos ensinou a obediência. O Senhor nos ensinou os seus mandamentos, os seus evangelhos, tudo o que nós precisamos para chegar ao céu. E precisamos estar ativos na oração no nosso dia a dia, porque às vezes nós temos a triste mania de deixar para depois. A procrastinação, ela entra na nossa vida e nós dizemos: depois eu rezo. Depois eu rezo o meu texto, depois eu rezo o meu rosário, depois da novela eu rezo, e esse dia nunca chega. E como eu falei na quinta-feira passada, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Por que temos tantas famílias atormentadas por demônios, por espíritos, que não sabem de onde vêm e nem como vêm? Por que nós temos tantos casais se separando? Por que nós temos tantas famílias se desestruturando? Porque o demônio ele foi expulso para a terra. O demônio ele está em nosso meio. O demônio ele usa de todas as formas, tenta nos destruir. Em 1917, Nossa Senhora dizia para a irmã Lúcia: a última batalha será contra a família. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer disso, porque quando nós vermos famílias se desestruturando,
adultério desenfreado. Pais contra filhos, filhos contra pais. É uma profecia de Nossa Senhora, onde ela dizia que a última batalha será contra as famílias. E se nós estamos na última batalha, nós precisamos ter a consciência que a vinda de Deus está próxima. Que não é uma coisa dos nossos irmãos evangélicos, é uma coisa que nós precisamos proclamar e proclamar na nossa vida. Buscar a nossa conversão diária. São Mateus, no capítulo 9, ele disse, tinha uma pessoa atormentada por demônios e levaram até os discípulos de Jesus e os discípulos de Jesus não conseguiram tirar aquele demônio daquela pessoa. E quando levaram até Jesus, e Jesus só fez uma oração, e os discípulos disseram, mestre, por que nós, teus discípulos, a quem tu abençoou e deu autoridade para tirar os demônios, não conseguimos? E o Senhor respondeu, porque existem certos demônios que só é tirado com oração, com jejum. Tem coisas na nossa vida que precisamos estar de mãos dadas com a oração. Precisamos estar conectados com o Senhor, para que nós possamos ser libertados. Moisés, já na sua velhice, ele tinha uma guerra para travar, mas ele não tinha mais forças, porque ele estava velho. E ele mandou Josué ir. Josué foi. Enquanto Josué ia para a batalha, Moisés subiu ao monte e foi rezar. Ele foi orar ao Senhor. E todas as vezes que Moisés estava com as mãos levantadas, o seu povo vencia. Mas quando ele cansava e abaixava as mãos, o povo perdia. E os seus amigos, vendo aquilo, pegaram Moisés de um lado e de outro e sustentaram os seus braços. A igreja, mesmo falha, mesmo miserável, mesmo pecadora, é essa que nos sustenta. É essa que, na verdade, a pecadora não é a igreja, somos nós que a frequentamos. Somos nós. A igreja é perfeita. A igreja é santa. Somos nós os pecadores. E somos nós que viemos buscar e precisamos de Jesus. Somos nós que erramos. Mas é a igreja que nos sustenta quando nós não temos mais forças para levantar os nossos braços. Quando a mãe não tem mais força para rezar pelo seu filho, é os anjos de Deus que a sustentam. É os anjos de Deus que a fazem insistir na oração. E nós precisamos ter sempre nessa consciência de estar unido em oração com o Senhor. Nós precisamos também do amor ao próximo, porque Satanás não ama. Satanás, ele é ódio puro. Ele não nos ama. Ele não quer o nosso bem. Não pensemos nós que o demônio, ele queria que Jesus morresse numa cruz. Ele não queria. Porque a imagem de Jesus em uma cruz é o verdadeiro amor por cada um de nós. É o mais sublime amor que o Senhor poderia ter dado por cada um de nós individual. Porque Ele nos ama. Porque Ele está conosco. E nós sempre precisamos acreditar. Acreditar que o Senhor está conosco. Acreditar que o Senhor nos ergue. Acreditar que o Senhor nos levanta. Acreditar que o Senhor tem o melhor para fazer na nossa vida. Vejamos o Evangelho. Natanael estava debaixo de uma figueira. E o Senhor viu nele uma pessoa pura de coração. E Natanael disse, de onde tu me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, eu já te conhecia. O Senhor nos vê, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos abraça, o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem tudo que esse mundo não tem para nos dar. Meus irmãos, eu sei que os tempos eles são difíceis e tem hora que nós nos pegamos meio desacreditados nas coisas. Tem hora que nós desacreditamos se vamos melhorar, se o Brasil, se o mundo vai ter uma melhora, mas nós precisamos sempre acreditar no Senhor e nas suas promessas. Quando nós estivermos passando por dificuldades, por momentos turbulentos, Ele disse, eu estarei contigo todos os dias. Ele disse que quando nós formos fiéis a Ele, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não vamos ser atingidos. E por que não estar do lado desse Deus?
Por que não querer a intercessão dos nossos santos? Precisamos buscar mais a igreja. Precisamos buscar mais ao Senhor. E aqui eu falo de todo o coração para vocês. Não busquem a igreja por causa das pessoas. Elas são falhas. Elas vão errar. Mas quando nós buscamos a igreja por causa de Jesus, a gente deseja estar todos os dias, em todos os momentos e em todas as horas na sua presença. Foram 11 dias de festa. Quantos de nós passamos por dificuldades para estar aqui? Quantos de nós passamos por batalhas? E eu falo por mim. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, eu falava para a Heleninha esses dias, eu amo celebrar aqui, porque todas as vezes que eu venho celebrar aqui, o demônio me tenta. Ele tenta de todas as formas para que eu não venha. Mas o Senhor nos diz que quando somos fiéis, nós vamos ser honrados. E São Paulo, ele diz, quando eu estou fraco, é então que eu sou forte. É na nossa fraqueza, nas nossas misérias, nas nossas limitações, que o Senhor se revela a cada um de nós. Por isso vamos amar esse Deus, vamos servir esse Deus com todo o nosso coração. Nesse ano, o festejo do Sagrado Coração de Jesus é em junho, né? Esse ano, em junho, o dia que eu vim celebrar aqui, era o dia que eu estava com a minha caneta, no ponto de escrever que eu não queria renovar o ministério da palavra. E o Senhor me tocou aqui, no cântico de comunhão, sem nem os meninos saberem, na música, o Senhor disse, aqui é o meu lugar. Faltando energia, com toda dificuldade. Porque, gente, se nós que rezamos, se nós que somos da igreja, nós sofremos, e os nossos irmãos que não buscam a Deus, e os nossos irmãos que só querem festa, e os nossos irmãos que só querem farra, quem é que vai socorrê-los na hora da agonia? Nós sabemos que Deus é o Deus de amor e da misericórdia, mas Deus é justiça. Deus, ele só entra no meu coração se eu buscar, se eu deixar, se eu abrir as portas. Ele nos deu livre-arbítrio. Ele não vai chegar e colocar que nós o amemos à força, não. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer, Senhor, faz morada. São Padre Pio dizia todas as noites nas suas orações, fica comigo, Senhor, porque se tu me deixar, eu peco. Se tu me deixar, eu caio. Se nós deixarmos o Senhor, a gente cai, a gente enfraquece, porque nós somos miseráveis pecadores, mas pelo amor e pela graça de Deus nós somos vencedores. É o Senhor que nos sustenta e pega na nossa mão e nos vai vencer todos os dias. Por isso que ao término desta celebração, ao término de ouvir a palavra de Deus, repensemos como está sendo o lugar de Deus na nossa vida. Que valor eu estou dando para Deus? Nós estamos nas batalhas espirituais. São Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra homens de carne, mas contra os espíritos que andam no mundo para nos perder. Para perder as almas. Então não tratemos o demônio como algo que não existe, porque ele existe. As escrituras são claras que ele foi expulso para a terra e ele está em nosso meio tentando nos perder. O demônio está a todo instante querendo a nossa alma. Mas quem como Deus na nossa vida? Nós temos o anjo Gabriel, aquele que anunciou a Maria sua gravidez. Aquele que anunciou a gravidez de Isabel. Aquele que anunciou para José dormindo que Maria tinha ficado grávida pela ação do Espírito Santo. Nós temos Rafael, aquele que andou de mãos dadas com Tobias. Aquele que curou a cegueira do seu pai Tobite. Nós temos Miguel, que liberta. O Senhor, ele revelou para uma filha espiritual de Padre Pio que em todas as noites ela chame Miguel para combater as insídias de Satanás contra ela. E que todas as noites nós possamos chamar esse arcanjo que liberta, esse arcanjo que cura, esse arcanjo que nos leva mais para perto de Deus.
Nós temos as armas. Basta usarmos. Basta termos a coragem de seguir à frente com a nossa igreja. E não pensemos nós que a igreja católica está acabando. Porque o Senhor, ele disse para Pedro, nem o poder do inferno conseguirá destruir. Não é a igreja que está acabando. São as pessoas que estão sendo fracas e buscando coisas que não existem em lugares que não existem. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana é a única que sobreviveu e vai sobreviver há 2000 anos. Somos nós. Então, meus irmãos, que possamos permanecer firmes, fortes, na esperança que nós somos chamados para o céu, na esperança que nós temos um céu para alcançar, na esperança que nós temos a face de Deus para ir, na esperança que nós temos a nossa família para levar conosco. Vamos nos levantar com todo o nosso coração. Eu sei que nós já podemos estar cansados, foram 11 dias de festa, mas o Senhor caminha conosco. O Senhor anda conosco. E ninguém, absolutamente ninguém pode impedir a graça que o Senhor quer derramar na tua vida nesta noite, na tua casa. Se as coisas estão difíceis, fecha teus olhos e diz: Senhor, caminha comigo. Senhor, eu preciso de Ti para enfrentar essa situação. Senhor, eu preciso de Ti para pagar essa dívida. Senhor, eu preciso de Ti para sustentar o meu filho, para erguer o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha esposa. Senhor Jesus, eu preciso de Ti nesta doença, porque não tem quem possa mais do que Ti, Senhor. Não tem quem possa mais do que os Teus arcanjos na nossa vida. São Paulo e Silas, eles foram presos por pregar a palavra de Deus. E na prisão, eles acorrentados glorificavam o nome do Senhor e rezavam. No mesmo instante, as correntes se quebraram. Que as nossas correntes que nos impediu de ter um coração adorador, que possam ser quebradas. Para que nós possamos todos os dias da nossa vida estar mais perto de Deus. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.